não tinha PC, não tinha internet, não tinha nada. A gente tinha uma televisão que a gente passava filmes. Então eram duas coisas interessantes que a gente... Você tinha um cabelo longo ainda. Eu tinha um cabelo longo. Ô, quantos anos foi fazer MC? 2 ou 4? Eu? Nem 2. Eu casei. Eu não consegui terminar meu mandato. Já foi expulso, impeachment? Mais ou menos. Tá. Então, duas coisas assim que a gente gostava de fazer era trazer uma televisão, aí lá os irmãos Egg carregando uma televisão de tubo enorme e a gente assistia esses filmes de escalada. E a outra evento assim bacana que a gente gostava muito, depois de qualquer passeio, é ter a apresentação de slides. Então, a apresentação de slides era assim uma coisa rara de se ter, porque não era qualquer um que conseguia fazer. Porque é um pouco difícil você fotografar em slides. Mas depois eu explico mais um pouco. Então, eu vou começar a contar a minha história. Como que eu comecei a fazer montanhismo. A minha mãe sempre falou que eu não era muito normal. Então, eu não gostava de jogar bola. Próxima foto. Eu gostava de brincar de boneca. E aí, eu superei essa fase, gente. Próxima foto. Eu gostava de enxugar louça. Minha mãe falava que eu não era normal, que eu era um anjinho, que não dava trabalho. Eu era assim, querido, amoroso. Nessa época. Enquanto ela estava olhando, porque se mexessem comigo, eu descia o cacete. Uma vez eu peguei uma marreta e desci nesse tamanho aí. Desci a marreta na cabeça da minha irmã. Mas também superei isso, né? Próximo slide. E ela superou? Tá viva até hoje. Aí, todo mundo tem todo mundo tem um primo meio esquisito, né? Aí eu ainda tenho esse cara aqui, ó. Olha a cara do cara. O cara era o cara assim, da pá virada, né? E ele começou a me influenciar, né? Tipo, a mãe dele é a irmã da minha mãe e meu pai é irmão do pai dele. Então a gente é primo dos dois lados. Então a gente viveu junto, a gente tem 6 meses de diferença e sempre aprontando junto. Próximo slide. Aquilo lá era uma foto de um passeio que a gente fez. Meus pais sempre levavam a gente. Vamos lá. Chegou. O Zeg. Por favor. Entra. Eu vim pelo cheiro de naftalina. Olha o Silmar, meu Deus do céu! Ô, louco, meu! Nem reconheci. Esse cara veio tanto aqui, vai ser Doido! lá pros cantos lá. Melhorou o dedo? O dedo sim. Volta uma foto, por favor. Não, volta uma. Então, isso aqui é no Rio dos Papagaios. Os meus pais eram cristãos, ditos evangélicos, e a igreja onde a gente participava sempre fazia, era um bando de alemão, sempre fazia piqueniques. E eu comecei a tomar gosto por ir em piqueniques da igreja. Próximo. E aí, todo domingo a gente ia para a escola dominical, né? E tinha lá aquela turma. Né? Tá aqui o meu primo, eu, e a turma ia crescendo. Né? Próxima foto. E os anjinhos iam crescendo e viraram adolescente. E os anjinhos começou a crescer chifre, pelo menos nesse cara aqui e no meu primo.
Tá? E aí a gente incomodava dentro da sala, né? Aliás, todo mundo, né? E aí o professor, muito gente boa, ele era paraquedista, serviu como um paraquedista no Rio de Janeiro e era marumbinista. Ele era do clube dos marumbinistas. E aí ele falou assim, olha, se vocês se comportarem, eu vou fazer passeios com vocês. E eu já estava assim, nossa, passeio, legal. Ele levou para Vila Velha, levou para Vitumarsum, vários lugares. Aí um dia esse cara falou assim, vou levar vocês para o Pico do Marumbi. O que é isso? Onde é que é isso? É uma montanha e o cara prometeu e nunca levou. Até hoje ele está me devendo. O cara está de cabeça branca. Os filhos dele são montanhistas, são amigos do Klaus. É da época do Klaus. E a próxima foto. Então esse cara ali, volta um pouquinho. Esse cara aqui é o cara responsável por me colocar na montanha. Aí ele não foi porque ele tinha machucado o joelho, porque num pouso meio ruim de paraquedas, ele machucou o joelho e não conseguiu ir junto. Só que foi junto uma galera, foi daí outras pessoas da igreja juntaram uma galera, acho que eram uns 15 mais ou menos, e fomos. Aí o meu pai, óbvio, né, ele não queria que eu fosse porque a única coisa, meu pai ele trabalhava num posto de gasolina, ele não queria que a gente fosse porque ele lia a tribuna. E aí era sempre assim, polícia florestal e resgate em montanha, próxima foto. Aí, morte no salto, é assim. E ele já tinha ido fazer um passeio com trem. E no trem, nos anos 80, pelo menos nos anos 80, só dava malaco dentro daqueles trem que ia pro Mano. Era assim uma coisa pavorosa, assim, era Tem um monte aqui, ó. E aí meu pai, não vai, isso tá louco, isso é perigoso, não sei o que, papapá. E daí depois de muita choradeira, eu pude ir junto. E aí entramos no trem e tinha que ter... aí entramos, fomos no trem, aí o trem parou em Banhados. Aí um dos caras falou assim, cara, nessa estação tem um tanque e tem um jacaré dentro. Ah, é? Uau, vamos lá. Mas temos que sair correndo rápido, né? Aí chegamos assim, tinha um chafariz assim dele. Aí os caras, olha aí, eu lá né, querendo ver o jacaré, né? Nossa, que legal, né? Aí os caras, ali. E eu, onde? De repente os caras assim, me deram um banho, assim. E eu assim, né, tipo, porra, meu, mas aonde que tá o jacaré? Levei um banho, mas cadê o jacaré? E o trem começou a andar. E eu ali, né, por que você me molhou? E onde que tá o jacaré, meu? Tipo, e os caras, vamos, né? Aí saímos correndo e eu lembro que os caras me agarraram assim no último vagão, assim, sabe? Quase que eu não fui pro Marumbi pela primeira vez. Então, próxima. Aí depois a gente foi de novo, foi uma luta assim enorme. Aí descobrimos que tinha que ter autorização, menor não podia pegar trem. Aí começou assim, aí minha mãe burlou o meu pai ali assim de alguma forma e eu pude ir, fomos de novo para o Marumbi. Aí as próximas vezes, meu pai falou, não vai mais, para que vocês querem ir para lá, não sei o que, já foram 2 vezes, por que vocês querem ir de novo? Vamos fazer o que lá? Né? Aí a gente pensou assim, puta, mas como é que a gente vai? A gente era de menor, não sei o que, né? Aí a gente teve uma brilhante ideia. Vamos, já que esse professor aí de escola dominical foi militar, ele também mostrava as revistas dos paraquedistas, né? E nessa época, de 82, 85, tinha um famigerado filme chamado Rambo. E a gente era ficcionado por aquela porcaria. E a gente teve uma brilhante ideia. Vamos se vestir de militar e fazer de conta que a gente é militar, né? Até fazia a barba assim para poder passar e
poder comprar passagem sem ter autorização dos pais, né? A gente saía escondido, de manhã cedinho. Aí a gente não sabia como que... Pois é, mas como é que a gente vai arranjar as fardas, né? Aí, isso já era em 85, mais ou menos. Aí a gente descobriu uma lojinha que ficava na rua Riachuelo. Acho que ela existe até hoje ainda. Até hoje. Alfaiataria como? Alfaiataria militar, alguma coisa assim. Ela existe até hoje, ainda ela vende artigos militares. Aí eu quero comprar uma farda dela. Vocês são militar? Não, não pode. É uma droga. Aí o meu pai trabalhava em posto de gasolina. Aí a gente pediu, a gente tinha uma ideia. A gente pede esses 2 macacão desses assim. E aí a gente... E essas insígnias aqui na Casa Militar. Os militares, quando eles fazem curso em guerra nas selvas, comandos, paraquedismo, quando eles terminam o curso, eles ganham um emblema e penduram aqui, sabe? A mostrar quantos cursos que os caras fizeram, né? Aí encheu os macacão assim de emblema e atrás estava escrito Ipiranga, né? Tipo... Aí a gente pegou um macacão velho e pegamos umas letras assim e escrevemos PQD, assim. Era e pedi pra minha mãe costurar em cima, assim, do Ipiranga, né? Aí, chegou o grande dia, até a barba que a gente não tinha, a gente fez pra chegar. A gente cortou o cabelo milico, chegamos, fizemos cara de fodão, assim, tipo, pá. Chegamos na ferroviária, 2 passagens. Não tem mais passagem, acabou. Como acabou? Sempre tem. Agora as empresas de turismo estão comprando tudo antecipado. Ai, putz, droga, né? Você empenhou tanto para conseguir fazer cara de mim ali, poder passar ali, não tem problema. Aí o cara falou assim, olha, mas se vocês forem, pega o ônibus ali no Guadalupe para Piraquara. Dá tempo de pegar o Piraquara, o ônibus Piraquara, e vocês chegam na estação lá e pegam ali, daí vocês não precisam passagem. Aí, olha, que legal, bacana. Aí a gente descobriu como por lá, sem ter que precisar passar os guardas, tinha polícia rodoviária, Rodoviária Federal. Ferroviária Federal, cara. A gente foi preso por eles, Pois é, os caras foram presos, né? Aí, nesse dia a gente foi, e aí eu arranjei uma farda. Próxima foto? Essa aqui, mas deixa eu contar. Aí a gente. Eu descobri que dava para comprar tecido. Esse tecido camuflado. E aí eu comprei a gente era aficionado por militar, assim, achava que era o máximo, né? Aí eu comprei um tecido, arranjei uma costureira, ela costurou um macacão todo camuflado. Aí a gente ia comprar assim, cinto NA, cantil do exército, coturno, boné. E um dia fui lá pro Marumbi, a gente começou assim, a gente dormiu num lugar que a gente conhecia, a gente começou a perambular pelos trilhos, fazia essas atividades assim. E aí, chego lá no Marumbi, assim que eu desço na estação, aquele sargento da foto ali que estava pendurado ali na pé da lascada, sargento André Kowalkowski. O cara olhou assim pra mim, assim, ele... Você é militar? Eu. Não. Ô rapaz, que é isso, meu? Você tá. Como? Você não é militar? Não sei o quê. Não. Daí, tipo, né? Saiu, né? O cara. Não, você não pode usar isso aqui. Você vai preso agora, né? Putz, droga, agora eu vou ser preso, né? Não sei o quê. Aí. A gente tinha assim, como é que eu adquiria as informações sobre o montanhismo? Né?
Então, hoje você faz, eu faço que nem hoje, a gente consultava o Google. Então, existiam 2 blogueiros. Passa mais uma vez. Mais uma. Não, volta um pouquinho. Aí a gente, olha a minha farda lá. E aí a gente conseguiu. Volta um pouquinho. O primeiro vândalo do Santuário do Cajado. Aí a gente conseguiu comprar uma barraca. Aí eu comprei a barraca e aí, tipo, pagamos barato lá, eu comprei de um cabeleireiro, meu. E aí o cara, né, trouxe o negócio, aí paguei o cara, quando eu levantei o negócio assim, era um saco desse tamanho, assim, dessa altura, assim, 13 quilos de... Aí a gente, putz, que cara, putz. E meu primo carregava aquilo lá, né? Aí num dos retiros da igreja, a gente, em vez de dormir nos dormitórios, a gente acampava, né? Aí um belo dia me aparece um cara lá com uma barraca da Manaslu. A gente, pesava menos de 1 quilo. Eu, nossa, é um troço desse que eu preciso, né? Onde é que você comprou? Vi na Manaslu, na Rua Riachuelo. Eu sei, na Rua Riachuelo que tem... Era na Riachuelo. Aí a gente ia acampar com esse negócio aí. Primeiro acampamento que a gente fez, a gente acampou no véu de noivo. Daí depois, e meu primo carregando aquele negócio. A gente tinha um bujão liquinho, a gente levava 3, 4 panelas. Aí carregar, cara, a primeira vez que a gente acampou, a gente desceu no véu de noiva. Era tanta coisa, assim, cada um tinha 2 mochilas, assim, e aquela barraca, né? Aí a gente ia carregando, assim, levava uns 10 metros, daí voltava para pegar o resto. Pra onde a gente vai agora, né? Aí se enfiamos no mato, acampamos lá, e aí, próxima, aí descobrimos que existia uma trilha lá. Vamos ver onde é que vai dar esse troço, né? Era o caminho do Tupava, a gente nem tinha nenhuma ideia do que era. Caminho de Tupava, né? E ali a gente descobriu, próxima foto, a gente descobriu que tinha uma mesa, não tem mais isso aqui lá. Aí a gente, pra que carregar essa barraca, né? Vamos dormir embaixo das mesas, né? Aí a gente dormia embaixo das mesas e, tipo, eu me lembro que o trem passa do lado, né? Eu dormindo assim, aí de repente me sobe um trem de madrugada, assim, o meu primo levantou todo assustado assim, pam, deu com a cabeça naquele concreto. Próxima. Tá, deixa eu falar um pouquinho. Aí a primeira vez que eu fui para o Morumbi, eu fiz como todo mundo faz, vai na Decathlon e compra uma mochila. Aí, cara, eu lembro que naquele grupo, cara, tinha gente que foi de sacola de mercado. Assim, Mostra aí. Olha lá. E eu, por acaso, vi um cara na escola com essa mochila e eu achei, nossa, mochila legal, né? Cara, onde é que você comprou, cara? Tô precisando comprar uma mochila dessa. Tô vendendo. Aí, o cara me vendeu essa mochila. E assim eu fui pela primeira vez pro Morumbi. Legal que ela tinha um bolso assim que ela cabia sardinha certinho. Cara, aí o que a gente levou naquela primeira vez? Eu não sabia o que levar. Aí minha mãe fez frango assado, colocou dentro de um pote de Tupperware. Ela me colocou 2 ovos cozidos aqui dentro de um Tupperware, né? Aí comprou uma barra de chocolate, só que ela derreteu toda. Aí eu pensei, nossa, mas que droga, né? Aí eu descobri que dava para fazer brigadeiro. Enchia aqui, aí ele não vazava, não derretia, a gente ia comendo, levava uma colherzinha e ia comendo. Era mais barato. E a gente levava sardinha, levava pão, uns pãozinhos, menonita assim. Até que um dia, foi bem nesse dia que o guarda lá quase me prendeu. Ele não me prendeu porque eu comecei a citar o nome de todo mundo. E falei o nome do Vitamina, e falei o nome de todos os montanhistas dele. Eu pensei, não, esse cara é montanhista, né? Só que eu não ninguém me conhecia. Eu conhecia eles, já vou mostrar. Mas nesse dia o cara mandou tirar a farda. Ó, você não pode ficar assim.
E aí eu fui ali com a pedra lascada, estamos ali, aí de repente me sai uma criatura de dentro do mato com uma mochila dessas, cargueira, verde-limão, da marca Alpinist. Não tenho certeza de quem era a Alpinist, mas alguém me falou uma vez que era do Ivan, Daniel, lembra disso? Cara, alguém me falou que era do Valdemar de Clivix, do Digoá, do Nelson e do Ivan. Alguém me falou, eu nunca descobri quem era. Ela não vingou. Ela não vingou, morreu e eu fiquei fascinado com aquela mochila. Nossa, que mochila bonita, né? Rapaz. E aí a gente começou, em 85 eu comecei a trabalhar. Próxima foto. E aí eu descobri as minhas fontes. Aí João Carlos de Lima e Henrique Paulo Schmidlin. Alguém sabe quem é? Vulgo Vitamina, ou Vita. Vivem nós. Esse primeiro camuflado ali, quem que é? O outro aí, eu não lembro, é o João Carlos de Lima, ele tem casa não? Ah, o Valdemar comprou. Tá certo. Então, esses caras escreviam num jornal da Gazeta, da Gazetinha, e todo sábado era a minha fonte de informações. E ali tinha, ali tinha informações para quem quiser ver depois. Eu tenho aqui recortes, um monte de recortes da Gazetinha. E a partir daqui eu tinha todas as informações. Era o meu Google. Esse era meu Google. E esses caras eram os blogueiros. Ou você ia nas lojas e encontrava uns informativos do CPM. E aí você conseguia. E com esse conhecimento que eu tinha de Gazetinha, eu me safei de ser preso porque eu comecei a falar o nome de todo mundo. Não, eu sou amigo do Vita, não sei o quê, eu sou amigo do Dra, eu sou amigo do Danativo, não sei o quê, do Dalinho, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, ninguém me conhecia, cara, eu só conhecia o cara dos nomes. O cara fala não ser preso, né? Pois é, eu era todo errado, cara. A minha adolescência era assim, completamente errada. Assim, era... Próxima. E aí, a gente... Então, a primeira posição importante foi esse Hugo, que me jogou para dentro do montanhismo. A segunda pessoa importante foi o Vita, que através dos escritos dele, da Gazetinha, eu acabei conhecendo tudo. Só que a gente ia nas lojas e eu não tinha dinheiro, né? A gente só comprava coisa de primeira, assim. A gente só comprava... coisas da Yannis, saco de dormir da Hermes Macedo, barraca, aquelas coisas horrorosas, e tipo, só se comprava porcaria, assim, cara, coisa barata que a gente achava, não, vai dar e beleza, né? Mas realmente eu não tinha dinheiro e as opções que tinham eram muito caras. A gente encontrava na loja Acampar, na Manaslu, na Monte Blanc ainda não tinha loja. Já tinha, se não me engano, a loja da Snake, ou existia, era a Nat Snake, né? Não sei se vocês não sabiam. Antes da Snake ser Snake, um dos sócios era o Nativo, né? Então, não era Fernando de Júnior. Né? Essa patinha é barata, não era essa? Não, alguma coisa assim. E, tipo, tudo era muito caro. Então a gente... Nessa época eles tinham aquela sapatilha que dava para... Era um pé só, né? Então, a gente tinha, assim, capas de chuva, assim, maravilhosas do pedreiro, mochilas, assim, coisa assim. Aí, a gente começou a perceber nas lojas e, tipo, uma pessoa que me ajudou bastante, a gente ia nas lojas, assim, ou ia no CPM, ninguém dava atenção pra gente, ninguém, tipo, quem é você? Tipo, sabe? Porque o pessoal do CPM, eles tinham uma raiva do povo que entrava junto no Morumbi, no trem. E com certa razão, porque só entrava malaco ali dentro. E nos feriados,
aquela malacada assim entrava para dentro no Marumbi, assim, era cheio de clareiras, acampavam no Rio no Jaquara, mas faziam um escarcéu ali, abriam mata. Hoje está tudo fechadinho porque não pode. Mas nos anos 80, meu Deus do céu, era assim, cheio. Feriado assim era terrível. Tanto que daí uma vez eu acampei na frente da casa do Dalinho, eu acho, e alguém veio lá, pô, o que você está acampado? Ele, não, sou amigo do Dalinho também, não sei o quê. Tipo, beleza. Para não ter que acampar com os farofas, né? E aí a gente começou a perceber que existia montanhista, que existia farofa, e a gente começou a perceber, pô, mas a gente faz parte dessas farofas, eu quero ser igual a esses montanhistas aqui. Aí a gente eu comecei a ir nas lojas, só que ninguém dava atenção. Eu ia no clube, ninguém dava atenção, cara, tipo. Aí um certo dia, cheguei na Mont Blanc. A Mont Blanc não era na lojinha da frente, não tinha um murinho na lateral. A loja era lá no fundinho, tinha uma salinha. E lá eu encontrei um Zé chamado Valdemar, com um monte de letrinhas consoantes assim. Valdemar, ninguém conhecia o cidadão. O cara andava de bicicleta. Era um montanhista. E ele falou assim, não, sou guia de montanha. Eu tenho aqui meus produtos, não sei o que, os passeios que eu faço. E eu sem grana, né? Ele falou, não tem dinheiro pra mim. Aí o único passeio que eu fui com ele, fui para Lancinhas. Aí ele viu que eu era um piazão que tinha muito interesse, fazia muitas perguntas. E esse cara começou, era o único cara que conversava comigo e que poderia ter uma possibilidade de ter um cliente, mas ele viu que não tinha dinheiro, podia dizer, sai fora aí. E o cara me dava um monte de dicas. Então, ele foi assim, uma pessoa assim, bastante importante, muito legal. Tem muita gente que não gosta dele hoje em dia, mas eu considero ele assim, um cara bacana que me ajudou bastante. E outra pessoa que fez grande diferença no meu meio de montanha foi o professor Ervo. Então, em 88, subi o Pico Paraná pela primeira vez. E eis que dou de cara com um velhinho lá em cima. Lá. Eu, pô, que é isso, meu? O cara veio. Well, ele tinha, cara, eu acho que ele já tinha 76 anos na época. Assim, eu fiquei assim, cara, eu fiquei impressionado. Né? Nossa, quando ficar velho, eu quero ficar que nem esse cara aqui. E aí, a gente subiu o Paraná, a gente desceu e eu acho que tinha ido só pro Abrigo 1. E quando nós descemos o Pico Paraná, a gente não tinha carro, a gente tinha que ir até o Tio-Doca a pé. Então, era longe. A gente vinha toda aquela estradinha, e além de subir o Pico Paraná, descer, e no meio da estradinha, a gente indo embora, me aparece uma Kombi, a gente pediu carona, e quem estava dentro da Kombi, a equipe que estava levando, tinha uma logística bem grande para levar o velhinho, né? Você precisava de umas 5 pessoas para levar o homem. Ele caminhava, mas não carregava quase nada na mochila. Então entramos na Kombi, o velhinho ali, e aí a gente foi. Tem uma carona até o Tio-Doca? Não, pode ser até Curitiba, beleza, né? Aí descobrimos onde é que o homem morava. E o cara, tudo gente boa, e no carro ele foi contando as aventuras. Gente, nossa, que velhinho bacana, cara, que legal, cara. Chegamos na casa dele, as pessoas que tinham levado ele, convidaram a gente para entrar, para visitar a esposa dele, que era viva na época. E entramos na casa, assim, as paredes, assim, uma casa bem simples. Quadros, tudo quadro que ele pintava. Ou era de orquídea ou era de montanha. Coisa mais linda. E aí, a gente viu, ó, sabe das coisas, né? Aí um belo dia, a gente chegou, foi na casa dele, encontrou ele. Chegamos lá e começamos a pedir, olha, a gente queria ir para o Siririca. Siririca era uma montanha que nos anos 80 pouquíssimas pessoas tinham ido. E aí a gente queria ir para lá. E aí esse homem começou a desenhar um mapa para nós. Não, porque você pega aqui, pula aqui, não sei o que, papapá, começou a dizer, papapá, aí ele, não é assim. Tipo,
amassava assim, tipo, é assim, começava tudo de novo. Desenhava dele. E errei de novo. Tipo, aí eu pensei assim, cara, ele não vai chegar nunca nesse lugar, mas o velho tá gagar já. É só fazer sinal pro meu amigo assim, tipo, deixa pra lá. Meu. Aí o cara, pronto, agora terminei o mapa. Bateu cerquinha por cerquinha, árvore por árvore, tipos de árvore, tamanhos de árvore, todos o caminho do lado da chacrinha até em cima do Siririca. O cara desenhou tudo, batendo perfeitamente. Então ele era meu GPS. Então, tinha os blogueiros, o meu Google e esse aqui era o meu GPS. Era o nosso GPS. Próxima? Acho que não tem mais. Não, essa é a última. Essa é a última. Ah, então, perto dos anos 87, 88, aí a gente começou a fazer escalada técnica. Aí eu tinha um amigo meu que já tinha um pouco mais de dinheiro, fez um curso de escalada. Daí eu falei assim, faz o curso lá, depois você ensina a gente, né? Porque a gente não tinha dinheiro. Então, como é que a gente fazia para fazer cadeirinha? A gente não tinha cadeirinha acolchoada, bonitinha, assim, nem cadeirinha de fita. Primeiro, a gente fazia cadeirinha disso daqui. E treinava nas árvores da igreja. Então a gente fazia isso pro SIC na árvore, jogava pedrinha assim, jogava, descia a corda, subia na árvore, prendia uma fita e fazia pro SIC e descia de rapel. Vocês acham que a gente tinha o 8? Não, o 8 era coisa de luxo. Para você obter, nos anos 80, um mosquetão, cara, era muito raro você encontrar. Quando tinha nas lojas, tinha um ou dois, assim, era uma fortuna. E aí, a gente comprava um por um. Aí, o cinto a cadeirinha era sempre um mosquetão de cada tipo. Só que daí, não era os 5 do escalador. 5 era o total que a gente tinha. E um era do fulano, outro era do Beltrano e outro era do... Cada um tinha uns 2 só, sabe? E aí juntava, fita era barato, tinha para comprar. Então a gente não tinha costura assim, esquema alto, né? Mas tem as costuras que são costuradas bonitinhas assim, não existia, era tudo na base do nó. E aí a gente achou uma mulher que era do CPM, uma tal de Olga, nunca mais viu, a gente só viu ela aquela vez. Ela estava vendendo mosquetão. Aí fomos lá, uns 5 amigos, cada um comprou 2 ou 3 ou 1 e estava vendendo barato. Aí a gente teve assim uma melhora assim de questão de mosquetões. E aí nessa época meus pais já desistiram meu pai já tinha desistido de dar bronca. Eu ia para a montanha do mesmo jeito. Eu trabalhava nos sábados, então às vezes eu só podia ir no manhã, dava a sábado à tarde, domingo tinha que ir para a igreja, e aí a gente usava os feriados assim, era sagrado a gente ir para a montanha. Então a gente tentava, compramos uma barraca melhor, compramos uma Yannis. Aí minha mãe costurou assim, tirou os elásticos assim, colocou umas fitas melhor assim. Aquela barraca ali aguentou, acho que uns 20 anos na minha mão. Nunca entrou água. Uma vez eu acampei com o pessoal de São Paulo, que eu estava fazendo serviço de guia, e eles tinham uma barraca importada, acho que, não sei lá que marca que era. E ventou bastante no Pico Paraná. A barraca deles quebrou e a minha Yannis inteirona lá. O pessoal ficou assim, porra, mas barraca chulé aí não quebrou, não é? Essa barraca é boa. A gente não tinha 8, a gente tinha um nome que eu não lembro, de um troço que
que a gente colocava, era um ferro feito em casa, um cano. Maione. Colocava aqui assim, a corda passava por aqui e o troço apoiava em cima da... Nossa, mais kamikaze. Cara, se isso aqui abrisse essa portinhola, cara, eu não sei como não teve nego que não morreu com aquilo lá, cara. É brincadeira, cara. Era absurdo aquilo lá. Mas funcionava como freio. Ou a gente cruzava os mosquetão assim, tipo, um assim, passava por dentro, aqui assim, e fazia umas gambiarras bonitas ali. Aí, em 1990, eu, Zé Mané, não tinha dinheiro, tinha acabado de sair do exército, desisti de ser militar, eu queria ser militar, já era aquela paixão de Rambo, tinha passado, eu virei montanhista, pessoas importantes estiveram presentes, me ensinaram, mostraram, e aí, em 1990, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos pela igreja menonita. Fiquei um ano lá. Aí lá, meu filho, aí eu voltei com um equipamento de escalada. Voltei assim, depois eu soube, né? A gente escalava com quichute, né? A gente não tinha sapatilha. Não tinha sapatilha, a gente usava quichute para escalada, né? Outra coisa linda, maravilhosa que a gente tinha para escalar era o famoso bacalhau. A sardinha, não vamos ter. Uma sardinha. Bacalhau. Isso é para quem não sabe, que não entende, as cordas de escalada, elas são elásticas, são especificamente feitas para escalada, mas como quase não se encontrava, era muito difícil, a gente pegava... Aí a gente usava isso aqui, e como ele parece um bacalhau mesmo, né? A gente escalava com esse negócio aqui. Tinha gente que guiava com isso aqui, eu não sei como é que era corda para caminhoneiros. Então, a gente usava... umas 10 vezes a corda dele. Deu umas 10 quedas com a corda dele. Não sei como é que tu viu. Aquelas cordas podres, nossa, não. Aí o seu Aldo, né, com aquele equipamento maravilhoso, aí eu gastava todo o meu salário em mochilas, barracas, aí você cometia erros. Oi? Continua assim ainda. E comprava coisa vagabunda e não durava, e daí depois se aprendia, daí economizava, e era office boy, cara, não tinha dinheiro. Mas era assim, tanta vontade de escalar, tanta vontade de ir, a paixão era tão grande, minha mãe sempre falava assim, você é bicho do mato, cara, você não adianta, você foi feito para isso, você foi feito para estar na natureza. Aí eu tive a oportunidade de ir de graça para os Estados Unidos e ficar um ano lá. Aí eu levei $1.100. Ali eu comprei meu primeiro equipamento bom, fotográfico. E aí tinha uma loja lá, a Rei, existe até hoje ainda. E é uma loja tipo a Decathlon, assim, bem melhor, mas eles tinham uma área para escalada. E aí o seu Aldo volta pro Brasil com uns 20 mosquetões iguais. Um igualzinho. Metade eu perdia, a gente emprestava e sumia, outra a gente deixava cair e condenava. Mas era assim, aquele monte de... Isso não existia. Era ostentação. O que era normal? Um monte de fita com um monte de mosquetão, um diferente do outro. E aí os caras da CPM assim, chegaram assim, mais tarde, fiz amizade com várias pessoas ali. Eles falavam assim, cara, você era o cara conhecido, o alemão que tinha 20 mosquetões iguais. Tipo, nossa, o cara que tem um perlon, nossa, uma corda importada, né? Então, eu tinha tanto zelo por ela, porque eu só usava o perlon quando guiava.
Quando era Top Hope, era o bacalhau. Cara, acho que eu lembro disso. Aí, essa corda, ninguém conta pro Julinho, tá? Essa corda eu comprei em oferta, os mosquetões também. Aqui, você vê, eu custava acho que $3. Aqui a gente pagava $25. E o dólar era lá em cima, assim, para qualquer mosquetão. Perlon, assim, eu me lembro até hoje, assim, eu comprei o Perlon por $69, estava em oferta. E aí, o meu primo Arno, ali, estava nos Estados Unidos e disse, ele falou que vou voltar, quero fazer escalada, o que é para trazer? Aí eu fui na casa do montanhista, perguntei pro Chiquinho e... Como era o nome da grandela? Zé. Aí, tô vendendo meu perlão. Quanto você quer? Daí eu... A corda que eu queria era top de linha. $200. Aí o cara, não, deixa eu ver o perlão. Né? Paguei 69, vendi por 200. Aí eu lembro assim, ó. E usado ainda. Eu coloquei em cima do balcão assim. Ela era dessa cor, assim, ó. Ninguém tinha, cara. Aí, o Juninho pegou assim, se abraçou em cima. É minha! $200. O cara pegou o dinheiro. Pam! Fui correndo na casa de câmbio, porque era uma inflação danada, né? Comprei os $200, esperei meu primo voltar e dei os $200 para ele, me dá minha corda. Cara, era todo errado. Era um cara assim, eu não levava o cristianismo a sério, não levava Jesus, não tinha Jesus no meu coração. Eu conhecia Jesus de igreja e aí quando eu voltei dos Estados Unidos, os caras, nossa, aí de repente tinha muro de escalada em tudo que é lugar. Aí quando eu voltei, fui no Monte Blanco, não tinha esse muro aqui. Aí começamos a escalar no muro ali e aí de repente me sai da toca um dos donos que nunca saía. Quem cuidava do business era o Drá, da Monte Blanc, e eu sabia que tinha mais um dono que eu nunca tinha visto. E aí me sai, o cara ele só ficava lá em cima lá e fazia, não era assim? Saía lá um tal de Ivan, um senhor de um escalador. Um cara bem reservado, bem quietinho, fala quieta, né? Ele veio lá embaixo e ele... Você é o cara que tem 20 mosquetões iguais? Não, sou eu. Bom, a gente está abrindo os montanhistas de Cristo. Não sei de onde que ele sabia que eu era evangélico. Você é evangélico, né? Aí eu, sou, não, coisa nenhuma. Né? Conheço Jesus lá de longe, né? Aí o cara, né? Eu conhecia da fama dele, que era um escalador, e né? Para mim ele era mais um cara do CPM metido, né? Aí ele, pois é, a gente tá montando os montanhistas de Cristo, né? E o cara tinha aquela barbona assim, um cabelo, parecia Jesus Cristo, assim. Daí eu, tá, e daí? Não quer participar? Não, eu assim, putz, será que me faltava agora, né? Eu tenho que ficar junto com os crentes aqui. Eu queria mais sumir de perto de crente. E aí, o cara, pai, tá onde é que é? E eu tava desconfiado, esse cara tá tirando sarro da minha cara, né? Não tem Cristo, não? Você já viu os traços? E aí ele, e onde que é? Lá no Cabral. Aí ele, me passa o endereço. Aí ele, o endereço, de pensar, é difícil, cara, deixa eu lembrar. O nome da rua é um nome esquisito, né? Chichorro Júnior. Daí, que isso? Pensei assim, pô, mas o cara tá tirando sarro da minha cara, não? Ele tá querendo me mandar pra algum lugar só pra tirar sarro da minha cara, né? Chichorro Júnior, esse é nome de rua, cara. Daí ele falou, é do lado do Cabral. Aí eu olhei na lista telefônica, assim, no mapa, achei a tal da rua, não é que existe a rua Chichorro Júnior, e fui lá. E não é que tinha o início da Associação Montanhista de Cristo. Estava lá. Ele era uma pessoa, um montanhista que tinha
se convertido ao cristianismo, estava levando a sério, e se juntou, não sei como, com um tal de Moisés, que era um seminarista escoteiro, né? Era escoteiro, né? E montaram os montanhistas de Cristo. E eu assim, eu agora que eu estava entrando, virei sócio do CPM, que era meu sonho ser sócio, agora me aparece esses crentes aí querendo que eu seja montanhista deles. Não vai dar certo esse negócio aí. Daqui a pouco estão escalando dentro da igreja, não sei o que, né? Não. Fui lá. E aí achei umas pessoas conhecidas, achei o Carlos lá. O Carlos estava lá. O pessoal da Cristianismo, por isso que esses caras estão aqui, o Gaspar, o Matias, você era da Cristianismo? Não? E aí a gente começou, eu simpatizei com o pessoal, o Ivan estava dando curso, o outro cara lá parecia legal, e aí de repente o missionário lá falou assim, olha, terminei o seminário e estão me mandando cuidar de uma igreja e eu não vou poder mais participar dos montanhistas de Cristo. E depois ele foi mandado para o Chile como missionário. E não sei por que cargas d'água, o Ivan não quis mais saber também. E lá, nos montanhistas de Cristo, tinha 2 cidadãos para lá de esquisito. Um tinha nome de rei e o outro tinha nome de loja de informática. Um era o Arthur Castro Egg. Quem que é segundo, você ou ele? Ele? Você? Ele é neto. Porra, meu, cara, parece nome de rei, cara, tipo, um ovo em inglês, tá? Eu olhava pra eles assim, cara esquisito, a cara do tuco, assim, tipo, né? Eram pupilos do Ivan. E o Ivan e o Moisés largam a associação na mão desses caras e na minha mão. Daí a gente diz, olha, só por Deus que a associação existe. Você vai escutar as histórias desses eggs aí, desses caras, é pra lá de bizarra, virou até livro, né? Cara, surgiu uma amizade dura até hoje, maravilhosa. A gente foi levando, foi fazendo a MC acontecer. Os irmãos Egg traziam televisão pra gente assistir. O Tuco, cadê a logo antiga alguém tem a logo antiga da NC? O dia que a gente escolheu a logo da... Mas eu não tinha jogado no lixo esse negócio. Essa é uma das primeiras camisetas. Não. E aí, fizemos um concurso para eleger a logo da MC. E lá tinha uma menina que passou noites, dias, desenhando e fez montanhazinhas, assim, aquelas montanhazinhas, assim, tipo desenho de Doriano, assim, com um solzinho aparecendo atrás, umas coisas assim, pavorosas. Simpleca, né? Aí de repente vem o Tato. Essa até de fósforo. Não. Aqui embaixo. Era coisa. Embaixo agora. Essa aqui é a segunda. Essa é a segunda. Não, Essa é a segunda. A primeira é essa aqui. Não, a primeira é aquela lá. Não, tipo essa daqui. Não, era assim, colinas assim, verdinhas, com solzinho se pondo assim, com os risquinhos assim. Coisa pavorosa, assim. Aí vem o senhor Tuco e joga isso aqui na mesa assim. Aí todo mundo, essa aí! Essa ali. Na época, cara, eu amo essa ou a outra. Na época a gente tinha ainda a espeleologia. Esse de pé é o Tuco mesmo, né? Esse cara é o Tuco. É o o Tuco. sou eu. Ah, é você? Quem? O Ah, o Bruno do lado. Ah, do lado você é apelando. A guria aí que a gente voltou de outro lugar. De algum pôster, de alguma revista, alguma coisa assim. E eu depois enxerguei um urso. Mas foi assim, unânime, assim. Aquela outra menina que desenhou e ficou tiro, ela ficou tão brava, mas ela ficou, mas olha, só faltou chutar a mesa, assim, tipo. Ela ficou muito brava.
E aí a gente foi tocando a MC. Cara, aí os eggs faziam Começou a dinastia Egg. uma vez eles venderam um carro para comprar um computador, né? 20 computador. Foi? Tinha uma história assim? Não sei, mas os caras tinham computador. E aí os caras eram tudo, né? O cara manjava o tubo com o dom dele de ilustração e marketing e mais, sei lá, que fazia tudo. Os caras faziam cada informativo bacana, era muito legal. O humor do Tuco, as coisas assim, os caras pra lá de bacana. Na MC foram surgindo pessoas assim que a gente ficava assim, putz, você olhava pro cara assim, eu lembro uma vez o cara trouxe um cara pra fazer um passeio, o cara desengonçado assim, daí eu pensava assim, cara, mas esse cara tá no lugar errado, mas esse cara assim, nunca vai ser um montanhista desse cara, meu. Mas, não, né? Era o Gaspar. Cara, virou o senhor montanhista, amigão, e eu aqui naquela cara arrogante assim, tipo, esse cara não vai dar, ele é muito desajeitado, cara. Ele era o Renato. Ele era o Renato. Aí um dia a gente tava num rio, ele tirou assim, o cara branco. Eu também sou branco, no Ferraria. O cara tirou a camiseta, todo mundo, um fantasma! E aí ele ganhou o apelido de Gasparzinho. Né? Então a gente dava muito apelido em todo mundo. Eis que um belo dia, o Klaus saiu agora. O Klaus saiu, ele era da minha igreja. E ele é uns 8 anos mais novo que eu. E a gente, pirralho, né? Só ficava enchendo o saco dos pequenos, né? E ele, né? A gente sei lá o que tinha feito, né? Aí de repente me aparece o pai dele assim, daí ele, pai, esses pia aí estão me mexendo comigo. Aí o pai dele assim, quando você crescer, você pega ele e enche eles de porrada, né? Cara, uns 15 anos depois me aparece o Klaus na MC e eu me lembrei assim, Klaus, tudo bem? Só que não desceu. O cara nem lembrava disso, ele era um tampinho assim, daí eu contei a história pra ele. E tipo, as pessoas ganhavam apelidos, tinham apelidos, e como não tinha WhatsApp, como não tinha celular, ninguém tinha e-mail, não tinha nada, como é que a gente fazia para avisar as pessoas? Telefone. Né? Eu ligava para cara, conta lá em casa era cara, aí de repente meus pais começaram a reclamar, daí eu comecei a distribuir as chamadas, né? E cada um tinha seu grupinho para chamar, para avisar que ia ter reunião com o Valdemar. Grupo de WhatsApp. Era um grupo de WhatsApp por telefone. Cada um convidava para os famosos churrascos no fim do ano. E Hoje em dia não convidam mais. não convidam mais. Vai mudar a senha, vai ser a ANC. Aí os caras, eu lembro de um dia eu ligava para a pessoa e às vezes atendia a mãe, né? Aí e como o pessoal tinha muito apelido, e a gente que nem sabia o nome. Cara, vinha com apelido, lá no CPM também, vários meios tinha isso, né? E aí eu liguei, daí atendeu uma senhora, daí eu queria falar com o Fuinha, a mulher. Toma banho, tá. Putz, como é que é o nome do Fuinha? Fuinha, né? Eu liguei de novo. Olha, que eu sou amigo do seu filho. Eu não tenho filho, não sei o que. Agora, o que a mulher é do cara, né? Eu deixei de ligar, a próxima vez eu liguei pro cara, encontrei o cara, como é que é o teu nome, cara? Eu tentei ligar pra tua mãe. Ela falou que ligou um maluco falando. Então a gente... Como é que é o nome do Fuinha? Não sei até hoje. Pô, veio esse nome, agora eu lembrei mesmo. O Fuinha, né? Tinha um cara assim que Sério? existe um efeito, é um efeito, né? É o Brooklyn. Quando você está no cume de uma montanha
e você tem um paredão de nuvens, e se você ter um nascer do sol, um pôr do sol, você está em cima da montanha, a tua sombra projeta um arco-íris, assim, você fica bem gay, assim. Um arco-íris, assim, uma coisa mais doida, assim, você abre a mão, assim, às vezes saem raias de arco-íris, assim, é muito interessante, né? E aí... Ursinhos canhosos. Exatamente. Os pôneis, não sei das coisas. Aí, eu não sei como que ele falou uma vez, que a gente viu o espectro de brócolis, aí o cara ficou por um bom tempo como brócolis. Na verdade era o Bover, né? Porque os irmãos eram uma cara do outro, a gente ficava olhando assim. Eu tava nesse dia que ele começou a Os copos também estavam, né? Aí tinha o Bimbo, né? Aí, essa coisa eu não posso contar. Mas o Silmar, estávamos descendo a ferraria e aí o cara não me leva um tropeção bobo de nada, só que a mochila dele projetou ele para frente, mas ele levou um pacotão assim e foi se apoiar numa pedra, né? Qual dedo foi? Esse dedo assim. Ele fez isso daqui virado pra cá assim. Aí nós no meio do mato, uma trilha longa. O cara se levantou assim, eu tava mais alto assim, daí ele... Aí eu, putz! O cara virado com o dedo pra trás, assim, tipo, a gente, tá, e agora? A gente juntou três pra virar o dedo dele. Era nós, 4 passaram. Aí a gente pegou assim, a gente dois seguraram a mão assim. Você que puxou. E eu peguei e puxei assim. Só escutei assim, voltou o dedo de volta assim. Aí só deu aquela inchaça. E o cara queria ficar, cara, ele não queria ir embora. Aí, sei lá, colocamos umas tábuas, sei lá o que a gente fez, né? Cara, eu acho que tem um nozão ali ainda. Tem? Até hoje tá lá o negócio. Cara, foi a coisa mais horrível que eu vi na minha vida. Assim, coisa assim, tipo... Aí ele voltou pra Curitiba, e nós fomos pro túnel do Guaricana. Exato, ele voltou e aí... Daí nós levamos uma mochila dele. Mas foram... Foi no túnel ainda, né? Não, vocês foram embora. Que gosto, não tinha gosto. E aí, outro episódio muito... Daí ele ganhou o prêmio de prêmio número 1, porque ele foi com o dedo embora, assim, né? Aí, outro episódio, assim, que eu não me esqueço, a nossa reunião era normalmente, a gente teve vários lugares, mas o lugar onde a gente mais ficou na minha época foi a Minta de Barros com a Bodinha do Amaral. E a gente estava, sempre foi nas quintas-feiras, a nossa reunião. A gente saiu da reunião, assim, estava todo mundo no portão e eu estava fechando a porta de vidro, assim. Aí, de repente, assim, veio a polícia voando, assim, freou, parou, assim. Daí eu ia, putz, agora vamos todo mundo encostar na parede, né? Aí os caras, ei, onde que fica o CPM? Aí, tipo, não, daí os caras, o CPM, né? Todo mundo, nossa, né? Será que... Eu falei pro guarda. O que será que aconteceu lá, né? Tipo, não, o CPM fica lá no Hospital Cajuru. Daí, não, eles falaram que é por aqui, não sei o quê, é do lado do hospital. Daí, não, é lá no Hospital Cajuru, lá. E o CPM realmente era lá. E aí, mandamos a polícia pra lá. Aí a gente ficou, né? Putz, caramba! O que será que aconteceu lá no CPM, né? Deve ter quebrado o pau lá, né? Aí depois a gente ficou pensando, mas hoje aqui tá CPM, sempre foi na quarta. Aí de repente não era CPM, Clube Paranaense de Montanhismo. Eles estavam procurando
Centro Psiquiátrico Municipal, que ficava do outro lado da rua. Esse cara mandou os caras lá pro Cajuru. Ainda bem que nunca voltaram para ver o que era. Eu ouvi essa história, eu tinha ouvido ela pela metade. Então tá bom, eu vou passar algumas fotos agora do jeito que a gente passava. Não tinha esse brinquedo aí. Tinha que apagar a luz. Né? Era um negocinho que faz barulho. A gente ficava torcendo para que a lâmpada não queimasse. E hoje ainda assim estou. Eu tenho 80 slides. Quem que é esse projetor aí? Isso é da associação. É deve ser? Eu descobri semana passada. Retrasado. Tinha? Eu lembrava que tinha, Mas um mudou até. Desligou. Ah, peraí, vou digitar o projetor aí. Uau! Opa, já é 14. Peraí que eu tenho que. Eu tenho que achar a primeira. Agora. Ai, que agonia. A primeira apresentação de slides que eu fiz foi em 92, quando eu fui pro Kennedy de Itambezinho. O pessoal ficou louco, essas paredes gigantes. Fomos para Fortaleza também. E dessa forma, assim, a gente, uma ideia, né? Tipo, sabe como é que funciona um projetor, né? Essa famosa foto clássica do Morumbi, o limbo, ainda tinha a cruz lá em cima, lá, tá vendo? Tiraram a cruz. O Anhangaba, visto do Pão de Ló. Essa é uma das raríssimas fotos que eu tenho de eu escalando. Quando eu ia escalar, nos anos 80 eu praticamente não tenho foto. Quem que esse cabelo tem? Sou eu? Então, pela falta de fotos e qualidade da câmera, eu comecei a me interessar por fotografia. E comecei a estudar, ir atrás, e em 89 eu comprei minha primeira câmera. Aí em 90 eu comprei uma câmera boa nos Estados Unidos. Quando eu voltei dos Estados Unidos, comecei a trabalhar como fotógrafo, como assistente de fotógrafo. E por causa do montanhismo, eu virei fotógrafo. Sou fotógrafo até hoje. Esse é o Moisés, se não me engano. Esse é um dos fundadores eu tenho quase certeza, eu estou em dúvida se é o Mãe ou se é o Moisés. Eu estou desconfiado com a Mãe. Mãe de cabelo curto? Mãe de cabelo curto. Esses caras, tem o cara que está escalando de All-Star, cara, não tenho a mínima ideia quem é. O de baixo é familiar. Isso aí é truque de fotógrafo. Inclinado, exatamente, para parecer mais bonito. A gente fazia muito isso, sabe? A inclinação da rocha era de um jeito, a gente deixava meio reto assim, para fazer cara de vertical, assim, nossa. Professor Erwin, em 1996. Esse homem era uma figura, gente. Era assim, muito Philip ali no lado esquerdo, máfia. Esses dias nós estávamos conversando que eu acho que as duas figuras mais carismáticas do Montes Paranense é o professor e o Vitamina. Esse, com certeza. Oi? Com certeza. Aqui a gente, em 96, na primeira turma do Cosmos, aí eu tive uma sensação mais apavorante da minha vida. Aqueles doidos descendo eu de maca, todo mundo tinha que descer de maca a frontal, alguns metros, para sentir como que era ruim. Então os caras lá contavam histórias assim de que o pessoal do Seattle falando assim, olha, vocês têm que cuidar, não sei o quê, né, tentar não balançar muito, né? Impossível aqui, né? Aí o Muti levantou a mão assim, uma vez a gente pegou um japonês que estava lá, todo amarrando ele na maca, assim, né? O homem queria fazer xixi. Daí ninguém quis abrir, né? Tipo, um
cara abriu o zíper, eles pegaram 2. Tiraram a mangueirinha pra fora, viraram a maca, o cara fez xixi, aí terminou, aí chacoalharam a maca. Aí a mulher, o pessoal do Seattle, vocês são loucos, não sei o que, vocês são loucos, doido. Aí o Nute assim, bom mesmo aqueles caras que morrem, daí, gente, porque, quando a gente cansa, a gente tem onde sentar. Os caras assim, não, o pessoal do Morumbi era tudo bando de louco, açougueiro, os caras eram assim, a gente descendo a Pedra Lascada. Cara, isso aqui foi um treinamento muito legal. Nativo. Os caras que vão treinar pra vocês da onde? Esse é o Dalinho. Alguém lembra desse negócio aqui, ó? Na época não tinha camelback. Era um saco metalizado de papel alumínio que as indústrias nutrimental colocavam sucos concentrados e vendiam para as lojas. Colocavam nas máquinas e ele tinha uma torneirinha perfeita. Aí um belo de um montanhista descobriu o negócio e aquilo lá virou um cantil maravilhoso. Servia de travesseiro ainda. E servia de travesseiro ainda. Aí as empresas, né, Alpamayo, 513, começaram a fazer capinhas para o negócio. Aí descobriram aonde comprava o negócio, e daí o negócio tinha gosto de suco por vários meses, né? Aí conseguiram comprar e começaram a vender. Primeiro era lixo, aí depois virou produto até meio carinho, assim, porque era um troço que era quase de graça. Os caras descobriram onde compravam e vendiam para todo mundo. Então esse era o nosso primeiro camelbag da... Waldo, da onde que vieram o pessoal fazer treinamento? Era um grupo... Eles conseguiram uma verba do governo para montar esse grupo de montanha. Ele existe até hoje. Eles trouxeram uma equipe da Itália, deu treinamento para eles primeiro, e daí eles seguiram dando as sequências dos treinamentos com base no treinamento que eles fizeram. Na época lá era o povo mesmo que fazia, né? Só o SEAT que veio dar de primeiros socorros e transporte. Eu não tenho certeza se foi uma equipe que foi para lá fazer o primeiro curso e daí depois eles trouxeram a equipe. Olha lá, o cara, o Gaspar, você no cantinho ali. Morro 7, né? Morro 7. Outra coisa maravilhosa, a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida no montanhismo, na AMC, foi, primeiro, encontrar Jesus de novo. E a segunda foi, achei minha esposa aqui. E várias pessoas acharam a mulheres aqui. Ô amigão, viu? Ô cara, gente boa. Olha, eu não sei se tem alguém que não gosta desse cara. Cara, gente boa. O cover, sim, nossa, as amizades que a gente fez nessa AMC, cara, elas são, tipo, tanto que vem um monte de velho, né? Um monte de cara das antigas aqui, vem. As amizades, assim, duram até hoje, mesmo não se vendo, a gente meio que se fala por Face, tipo, mas as amizades que se criaram nessa associação foram, mesmo com o pessoal do CPM, a gente sempre teve, assim, um relacionamento com a maioria deles, assim, muito bom, amigos, tipo, na montanha era todo mundo do mesmo grupo e, tipo, era montanhista. Não sei se ainda hoje é assim. Não sei. Nossa festa de 25 anos, nós fizemos uma conta, né? Eu acho que só 3 grupos de montanhismo no Paraná superaram os 25 anos. O CPM, o AMC e talvez o CNC. O Pico Paraná. Então, eram lugares assim que... Então, na época, assim, você poder ver fotos assim, projetadas na parede, assim, era uma coisa sensacional, cara. A gente, os irmãos Cover, né, o Giancarlo aqui presente, eles sempre tiravam fotos de tudo. Então,
eu sempre esperava as reuniões assim, vir os albinhos dos cover, dos Castanhar. Castanhar, né? Porque eu não tinha muito dinheiro para gastar em fotografia. Então eu gostava de fazer slides. Então hoje em dia eu não tenho foto. Eu tenho que escanear um troço desse que sai caro. Mas o cover era uma das poucas pessoas que não eram fotógrafos que tinham câmeras boas. E sempre vinha assim 5 álbuns assim que a gente olhava, ficava reunião, terminava a reunião, a gente olhava para poder ver, né? Hoje a gente manda foto da montanha. Essa é uma foto noturna que eu fiz lá no Pico Paraná, um pouquinho abaixo ali do acampamento. Isso também ninguém conseguia fazer, porque você tinha que levar um tripé e tinha que ter uma câmera com regulagem manual. Então não era todo mundo que fazia. Então isso aqui, todo mundo, que legal, né? Eu lembro a primeira vez que minha mãe viu isso aqui. Ela ficou maravilhada. Nossa, é assim que... Sonhagava? Eu acho que é Paraná. Ou pode ser Anhangaba. Muito próximo para Pico Paraná. Porque tem... Não, é Anhangaba porque tem ali aquele risco lá, é o presídio. A cidade ficava muito mais longe, legal. Cara, tá Não, mas eu acho que era, porque eu tinha uma teleobjetiva poderosa na época. Pode ser, não sei. Siririca... Pô, é verdade que quando você foi pro Siririca a primeira vez, tinha uma casinha em cima? Tinha uma casinha de tapume, assim, de compensado. Uhum. E a primeira vez a gente quase morreu com raios, cara. Cara, caiu uma chuva e raios, tipo aquela que a gente passou lá no Ferraria. Fogo? Ali, a primeira vez que o Camapuã virou um vulcão, olha, tá saindo fumacinha ali, ó. É uma coisa, sei lá o que era aquilo lá, uma nuvenzinha que passou ali. Ali tem a caratuva mais linda do mundo, bem no meio ali. Você está usando banheiro? Não. Tá usando a caratuva. A Dorothy, quando me conheceu em 96, ela subiu, uma vez fomos pro Pico Paraná, aí eu subi com um grupo que não tinha muita experiência, e o cara estava junto, acho. E a gente acampou no Itapiroca, subimos com os homens pro Pico Paraná, e a mulherada estava para lá de cansado, só que não tinha preparo físico, e a Dora foi junto. Voltamos, no outro dia a mulherada também queremos ir. Foi tudo a mulherada, a menina não me sobe 2 vezes ao Pico Paraná no fim de semana, daí eu pensei, essa mulher, essa das boas, essa mora. O famoso vento, que ninguém, só vendo para crer, o vento do Pico Paraná. É inacreditável como venta lá em cima. A gente fazia assim, tipo, a gente se jogava para frente assim, no abismo assim, e o vento jogava para trás, assim, as coisas bem idiotas, assim, bem... Ferraria, pouquíssimas pessoas sabiam ir para Ferraria. Era um empenho assim muito grande você ir pro Ferraria. Ali embaixo está o fio de ligação. Fio de ligação, né? Não, embaixo do Paraná. Vai pegar lá, tô. Cris. Essa trilha da Conceição, trilha onde é que no Ferraria, onde é que o Silmar machucou o dedo. Embaixo do Ferraria e embaixo do Pico Paraná existe um túnel. Existe, para quem não sabe, existe um túnel que a hidrelétrica, a usina Parigot Souza, do lago Capivari Cachoeira, fica embaixo e atrás do Pico Paraná. E a tubulação de água desce por 13 quilômetros, passa por baixo do Pico Paraná,
tem uma queda de 900 metros, mais ou menos. Ela chega pra baixo, fica pra lá mesmo. Mais ou menos, perto do Tirati. E na construção desse túnel foram feitos canais perpendiculares. E eles existem até hoje. E aí, só que eles eram fechados por uma porta que não tinha cadeado. Eles fecharam assim com umas barras de ferro com uns parafusão. Aí eu, primeira vez que eu cheguei lá, eu e um amigo meu, olhando, putz, achamos o negócio assim, tava tudo fechado, a gente não dava pra ver, a gente quase foi embora, não achou, mas conseguimos achar e trancado. Aí fomos de novo, levamos uma chave de boca, tiramos os parafusos e deve estar aberto até hoje. Então foi o Aldo e o Evandro que abriram a porta do túnel da Conceição. Que ano foi isso? Isso foi... Essa foto já era quando... Cara, no início dos anos 90, ou 90. E é um túnel de 1.100 metros. Você chega no túnel principal, que está vedado. Assim. Eu já fui até de moto lá. Essa é o contrário, né? É muito legal. Um troço assim, bacana assim Aqui que o Gaspar levou o apelido dele. Oi? Uma das poucas áreas assim que você menos vê onde o homem mexeu, assim, né? Então, tipo, indo para São Paulo, o Ibitirati, ele é ainda a maior parede do Brasil ou já descobriram alguma? Não, tem outros ainda maiores. Tem maiores. né? Sim. Do Sul. Mas ele era considerado antigamente a maior parede de escalada do... Qual que é a maior agora? Tem na Bahia, tem Espírito Santo. Acho que é a própria Infinita Highway no Itatiaia. Aí nos anos 90, meados dos anos 90, virou uma febre de ir para o Rio de Janeiro. Todo mundo ia para o Rio de Janeiro. Aí era ou no Rio mesmo, ou na Agulhas Negras, ou na Teresópolis Petrópolis. Então, era aquela, fomos lá, eu, Elias, a Dorothy e a baixinha, a Cíntia. A Cíntia tinha, acho que ela tinha uns 20 cadernos que nem o meu, assim. Eu acho que era A Cíntia da Flon lá, né? a baixinha. Quando ela colocava uma cargueira, a gente não sabia quem era maior. Se era a cargueira ou quem era... Acho que a cargueira era maior que ela, assim, tipo. Era uma baixinha, mas, cara, senhora montanhista. Aí passamos um frio danado lá. Era engraçado, porque, não sei se ainda é hoje, mas hoje muitas pessoas têm acesso a fotos, ou muitas pessoas que vão para o Chile, mas naquela época quase ninguém ia para fora. Quando eu mostrava minhas fotos de escalada em gelo nos Estados Unidos, o pessoal ficava... Mostrar um negócio assim, de frio, já era assim... né? Pouquíssimas pessoas conheciam a Europa, ou mesmo o Chile aqui. Então, pelo menos nós, pobretão... Então, oi? Continua mais ou menos o mesmo. Prateleiras, um lugarzinho legal, viu? Aí a gente fica pensando assim, cara, o Paraná é tão defeituoso em pedra, cara, né? Tipo, aí anos mais tarde os caras descobrem Piraí do Sul, que tá aqui do lado, um troço de nível de primeiro mundo, assim, a gente fica lá, pô, não sabia, né? Aqui foi uma semana, quase uma semana assim, muito legal. Aí o dia que eu me suicidei, me joguei lá de cima, né? Não dá pra ver a corda, né? Só embaixo ali, então... Você não foi o dia rotativo com a corda pela metade, não? Não. Esse local, foi esse local que surgiu o nome do livro do irmão do Tuco, Meia Corda. Foi aí, né? Nesse rapel aí. Aí, ó, Agulhas Negras lá atrás.
Quem gosta de rocha é aqui. É um parquezinho. Essas formações lá em cima eu sempre achei o máximo, assim, muito legal. Esse é o que é Agulhas Negras, é por causa desses negócios ali que eles chamam de, parece um monte de agulha, assim, né? Pelo que me contaram, né? Para quem não conhece Slide, ele é um filme positivo, ele não é um negativo. E aqui em Curitiba, como é muito úmido, fungos se instalam muito fácil nele. E eu cuidei por anos. Descuidei nos últimos anos, larguei lá no estúdio, entrou água no estúdio, não usava mais o estúdio, fungou todo o meu acervo de fotos em cromo. Não tem como consertar. Opa. Alguém revela negativo em Curitiba, não? Muito pouco. Tem alguém que revela? Tem a Ticola que ainda faz alguma coisa. Mas... Tem um cara que tá revelando até cromo de novo. Sério? Porra. Famosa Betinha! Esse era o famoso carro do Aldo que você podia estar em qualquer parte da cidade, se você visse essa coisa, você sabia, ó, o Aldo! É o Aldo. Né? E aí... Que era uma caravana? Uma caravana. 75. Marcha, Marcha aqui não. Era o meu primeiro carro. 3 marchas. Aí um dia ele foi pro Mancatira e entramos no meio do mato e eu falei, e parte do povo foi de ônibus, né? Aí eu falei assim, entra aí, turma! Vai, tudo. Entrou uns 10 ali dentro. Quantos? 12. Uns 12. Vai, e entramos para dentro do mato, assim, e aí de repente o carro baixa, enroscou o escapamento, arrancou o escapamento fora. Eu fui lá da Graciosa com o escapamento aberto, assim, imagina, um motorzão desse com o escapamento aberto, né? Aí toda a descida que vinha eu deixava em ponto morto, para não fazer aquela barulheira, né? E descia, né? O decidão, né? Aí o primeiro decidão ali na Graciosa, ali, indo para Curitiba, deixei assim, fui lá embaixo, assim, tinha um cachorro, assim, na beira da estrada, eu engatei a marcha e acelerei. Aquele cachorro deu um pulo, pulou pro mato, né? Acho que nunca mais atravessou aquela rua. É o dedo de Deus. Como é que é o nome dessa montanha aqui? À esquerda, A gente não tinha Escalabrada. Escalabrada. Então ele tem uma A gente não tinha os laser. Aí a gente sempre fazia assim, ó, nessa montanha aqui, nessa aqui, sempre tinha o dedo assim para apontar, né? Aqui, que teve de cara nessa época que foi para esse local, aí a gente fez a travessia Teresópolis, Petrópolis ou Petrópolis, Teresópolis. E a gente não conhecia o local, aí na primeira, a gente chegou meio tarde, assim, umas 5:30 da tarde, fomos subindo, e acampamos no escuro, nesse local, bem no meio do caminho. Cara, o Rio de Janeiro inteiro xingou a gente. Os caras escalavam o negócio à noite, passava de madrugada e passou gente. E os caras xingavam. Toda hora acordava e os caras xingavam. Os caras tinham que... Aí, quando acordamos cedo, a gente viu que tinha acampado mais no meio da trilha. De um lado tinha essa rocha e do outro lado tinha assim... eles tinham que passar assim, beirando. Mas olha, que esse povo xingou a gente, cara. Aí pegamos um mar de nuvens lá, se perdeu lá em cima, e, tipo, nossa, cara, ia tudo na louca, não tinha informação nenhuma. Era garrafão. Parece um garrafão de vinho aqui, ó. Região muito bonita, vá. E aí, normalmente, no verão, a gente ia pra praia. Nesse caso aqui, a gente foi uma vez em junho e era a Copa. E todos nós, a gente nem sabia que ia ter jogo do Brasil, só tava nós na Ilha do Mel.
Ninguém. Todo mundo em Curitiba assistindo o jogo. E frio. E o que montanhista vai fazer na praia? Então, a Ilha do Mel é cheia de lugares. Ó, o Gaspar ali, Tato, o pessoal lá embaixo não sei quem é. Esse é o Pinga Fogo. Esse tem uma história legal também para contar. É o Hiller, né? O bombeiro. Sassá. Cara, era muito legal ficar brincando esses dois. O Tuco, eu não sei como é que ele conseguia escalar com esses pernonas assim, cara. Cara muito grande. Tuco. Isso era tudo boulder, né? Era tudo assim, a maioria das coisas eram. Tinha acho que 2 vias cordadas só. E era assim, sei lá, 10 metros. Top rope, né? Top rope ainda. O Sassá de novo. O Tato fazendo solo ali, que é de branco ali. E também, né? A gente ia pra praia pra ver, ia pro mar pra ver a Serra do Mar. Né? A gente ficava olhando pra Serra do Mar. E aí em 96 eu conheci minha esposa e ela me falou assim, pô, meus pais têm uma casa lá perto de Ponta Grossa. Lugar bem legal, na frente do lago. Aí fomos conhecer o local, era lá mais ou menos perto não tão perto, mas a região do Cânion São Jorge, da Cachoeira São Jorge, do Buraco do Padre. E ali a gente fazia, na época que podia fazer rapel. E fomos descobrir. A gente ia também. Lugares para escalar. Não me pergunte onde é esse lugar. Eu acho que é no Buraco do Padre. Favo, é isso, exatamente. E esse é bem pertinho da casa. Assim, sobe o morro e estamos lá. E um lugar para escalada maravilhoso. Era assim. Aí já era uma época assim, já onde é que 96 ninguém escalava lá, acho eu. Mas aí depois o pessoal acabava. Algumas vezes foram no verão. Em vez de ir para a montanha no verão, no calor, algumas vezes os montanhistas foram lá na nossa casa e na verdade só ficavam na casa para dormir e ficavam o dia inteiro escalando lá. Né? Essa rocha mais bonita que eu já vi. Mão do Tato. Tatinha. O Frajola, Fio. Essa aqui é Mari, né? A Mari, né? Ela escala ainda? Escala, né? Diz que é uma baita uma escaladora, né? A última vez que eu vi ela estava competindo ali Ali é o Klaus. Era um rapelzinho muito bacana. Esse cara aí que era para me bater, mas não me bateu até hoje. Pra lá de gente boa. E para resumir, né, existe em outro. No verão também eu pelo menos, eu não gosto de ir no verão para montanha. Então eu ia para o Salto dos Macacos, as cachoeiras de Curupá, ia para Prudentópolis, ia para a praia fazer boulder, Salto São Francisco, e assim a gente acabava sempre achando um lugar bacana para... É isso aí. Você quer mostrar alguma coisa? Depende aí do como é que tá o horário. Não, meu é isso aqui. Não, entendeu? Dá, quer dizer, dá pra ver. Dá. Põe o pendrive. Coloca o pendrive aqui no projetor. Pendrive? Esse é o pendrive. Cadê o carregador? Enquanto o Tatinho... Poxa, eu até esqueci do quanto que era ruim ligar a luz depois do slide. Tá aqui embaixo. Então, os irmãos Eggs... Que água aqui? Água? Fechar um banheiro em cima. Então, a sucessão montanhista de Cristo, eu era assim... a parte de montanha, de caminhadas,
E os irmãos Egg eram os caras da escalada. Os caras tiveram um baita do mestre, Ivan, e eles sempre se dedicaram bastante ao ensino da escalada. Tanto que eu lembro uma vez o CPM, quando a gente começou a ficar conhecido, assim, quem são vocês? Alguém lá falou, sei lá se é o Guido Mambini mesmo, quem foi? Falou assim, quem são vocês para dar curso de escalada, né? Aí os caras mostraram a apostila que o Ivan fez, e os caras olharam assim, deu, nossa, que coisa boa, né? Completa, caprichada, conteúdo bom, os caras, os caras são bons mesmo. Os caras daqui, de onde vocês têm? Ah, foi o Ivan que deu. Daí os caras, então, aí começaram a ser um dos melhores cursos de escalada que, ou sei lá, só tinha 2, né? O CPM mas era mesmo nível, era nível bom. Então, olha só. Ó. Então, esses dias eu devolvi para o Tuco os esboços da primeira apostila da NC, que era ainda no A4 completo e tal. A gente tinha aqui na biblioteca, daí uma dos presidentes lá falava um monte de coisa aqui, tava fazendo meio que uma limpa lá, que jogar fora. Eu falei, não joga fora, não peguei, então levei para casa, guardei lá em casa. Daí o mestre se encontrando, pô, você estou com os esboços lá. Não, então me dá que eu quero, assim, daí entreguei para ele e guardou. A primeira. de quem? A primeira apostila de escalada, na verdade, a primeira que o Tuco fez, porque ele fez os desenhos e tal, né? Que ele transcreveu. Mas era esse. Não é essa daí que você tem aí? Deixa eu ver essa daí, já te digo. Aí eu tive Essa aqui, os esboços dessa daqui. Eu fiz uma vez um curso de fotografia pro pessoal. As rasuras, os desenhos quando ele estava criando, tudo, que era bem legal. E aí eu fui dar um exemplo de velocidade de captura da imagem. E aí eu tinha dado assim, se você quer fotografar um bailarino dançando. E aí eu peguei, dei um pulo assim e abri igual um bailarino, assim, tinha flexibilidade na época. E o troço ficou assim, pra lá de Jacu, assim, né? Aí todo mundo riu. Aí no próximo informativo, acho que era capa, né? Os caras me desenham eu voando, assim, que uma bailarina, assim, tipo, Saiu do armário. Não. Mais ou menos. Cabelo comprido loiro ainda, imagina essa. Não, mas os caras deixaram assim muito, assim, cara, mas o dom de caricatura do truco, assim, era fantástico, assim, e ninguém falou nada, né? Quando eu abri o negócio, sacanagem, porra. O problema é teu, feito. Coitado, né? Sim. Também cortou e estava na dele até hoje. Papi, tem que ter o teu cabelo ainda tá no teu armário guardado? Tem bastante cabelo até ainda. Até que não. Ele vai, né? É aquele feio. Ainda tem. Essa vai mudando Não, mas ainda tem. Mas encheu o saco. Sim. Pô, cara. Ô, vida boa, esses caras aposentam cedo. Ó, todo mundo quer aqui agora, hein? Cara, eu contribuí também. Duas perguntas. Você contribuiu? Oi? Oi? Eu? Desde os 14 anos. Putz, também fala. Não, não. Esse buraco aqui ninguém dá. Na verdade, a conta não fecha, cara. Porque você, vamos dizer, você formou com quantos? 45? A tua expectativa de vida provavelmente está perto de 80. Você vai passar mais tempo trabalhando. Trabalho de semana, nos últimos 15 anos. Eu acho que tem que quantas horas semanais? Tem que girar aqui, tentar uns 15 anos. Cara, mano, 60, 80. Vai normal. Aos poucos. Já sei aqui, ó. Como é que é? Tem que fazer uma foto da vitamina aí. Tem que fazer. Aí nos últimos
Perguntei onde que ficou. Daí ele disse, não. Aí ele foi olhar no. Ele não tá. Legal, aqui, cara. Não. Se não é aqui, eu. Olha que legal, né? Burro, né? Que é isso? Isso ali no setor 1. O capitão lá. Qual que é o nome dela? Fish. Ah, hoje não vai ser coisa. De novo? Aonde que é essa daí? Fish triste. Ah, mas chegou esse cara agora. Aí tá nosso amigo Tata. Pessoas, é o seguinte, ó, eu fiquei sabendo aí, né, meio nos últimos dias que o Alder fazia uns slides, aí eu lembrei que eu tinha uma caixinha cheia deles, eu trouxe a caixinha, então tá tudo, não separei, não pus em ordem, é só para, nem eu sei muito bem o que tem aqui no meio, vi alguns ali agora, assim, né, isso aí é o Gaspar, acho, lá na Bicho Triste, em São Luís do Pinhã. Gaspar também. O Gaspar. A mesma substância. A mesa colocada errado, agora ele passando o teto ali. Aí eles estão judiadinhos, fungadinhos ali também, né? Isso é São Luís do Pinhão. Isso é São Luís. São artificialzinho que tem ali. Esse dia a gente tinha resolvido fazer para iniciar um material. A gente fazia os cromos para os cursos, né? Os slides. E a gente tinha decidido fazer um vídeo, ia ser o primeiro, a gente ia ser muito tecnológico, assim, que ia ser o primeiro curso que ia ter vídeo também. E nesse dia a gente esticou uma corda aqui, onde eu estou para tirar essa foto, eu tinha uma corda, e eu tinha comprado uma filmadora que um cara trouxe dos Estados Unidos, lá era raríssima, uma super VHS compacta, pequenininha, e passamos um dia fazendo, o Gaspar fez umas 4 vezes ali, eu acho. E fazia um pedacinho, daí eu desmaiava, parava, arrumava um tripé, punha na parede para afastar da pedra e tal. Vai, escalava mais um pouquinho, fazia inteiro assim, depois descia, agora com a câmera mais fechada, agora outro... E aí fizemos esse dia inteiro, fizemos as fotos também. E aí chegou em casa que eu fui ligar a câmera na TV para confirmar, eu pisei no cabo, derrubei a câmera, patifou em 1000 pedaços. E eu nunca nem consegui tirar a fita de dentro da câmera. Amassou o negócio para tirar, quebrou a fita, eu nunca nem vi. Aí acabou ali o projeto de curso. Acabou a vontade. Quem que é aí? Pela cor da perna. Lá na Anhangaba também, curso. Aí de novo, bicho, eles estão meio bagunçados, né? Olha esse período aí. Essa aí virou pôster. Uma época a gente fez vários pôsteres de escalada. Pôster de papel de parede, tela de fundo para computador, né? Que na época não tinha muita coisa disponível. Aí isso aí virou um pôster. O Gaspar acabou de me contar que tem. Acabou de me contar que ele tem na casa dele até hoje o pôster. Esse sou eu. Só que na época a gente, nos cursos também, né, para ilustrar algumas coisas, a gente fotografava as revistas, né? Não tinha essa disponibilidade de projetar a imagem, tinha revista. Então, esse é o Globox. Parece que ele está solando, mas não está. Tem uma corda ali nele. Tá? Mas, então a gente fazia muita coisa assim, fotografando as revistas para poder mostrar. Nossa. Quem será que Pelo saquinho de magnésio sou eu. Tu? Aham. Camiseta, É um molequinho, né? Peruca do Zacarias. E aí, eu de novo, com essa cadeirinha da Conquista. E lá o Gaspar de novo. Ô, Gaspar. Pô, eu tinha visto essas fotos. Isso aí é material do curso.
Quando a gente ia falar de escalada em aderência, para mostrar o posicionamento do corpo, afastar da pedra, como se pisa. Aí, olha o detalhe da sapata, cara. Essa tira Adidas, ela da aderência, na Anhangá, um chapéuzinho de palha. De cueca. Chama atenção. Lá no Salto São Jorge, está invertida a foto nessa. Lá no São Jorge. Isso aí é o material de curso, é invertida também, né? Mas para mostrar ali do mosquetão, marca de carga. 7º dia, né? Aham. 7º dia. Olha, Daniel. Acho que você e o Gaspar foram muito modelos, né? Vocês conhecem a história do Daniel com a filha dele? Me aparece esse cara lá no Salto São Jorge, e aí a filha dele tinha acabado de nascer, e estava ele lá levando a filha para lá e para cá, mais um. Pacotinho. Putz, nem lembro dele. Aí, de repente eu escutei o Daniel. Ai, precisa de uma moita, precisa de uma moita, precisa de uma moita. Eu pensei, ué, nada, será que vai precisar? Aí ele, essa aqui tá bom. Colocou a filha lá e saiu correndo e foi fazer o rapel. Largou a filhinha na moita lá. Tava solta. A primeira vacina que ela recebeu na vida foi lá, que era de gotinha na boca. Ai, foi lá no. Tinha um pessoal Isso vacinado. aí é a mesa bicho triste, mas agora é material do curso. Agora eu estou fazendo o que a gente usava para mostrar como é que fazia as passadas em artificial, né, com os trigos. Que ano vocês fizeram isso? Oi? Que ano vocês fizeram isso? Ah, sei lá. Foi em 95 ou 96 no máximo. Acho que não é legal. É só pra frente e pra trás. Ó, que legal. Tucuí Sassá, no Chile. Começou essa vez que eu não fui. De guapo, Minha amiga Lola chilena, aí a gente já conversou nisso uma vez que eu ia para lá, acabei não indo com eles. Eles tinham esse, né, foram para lá, o Tuco conseguiu a façanha de viajar, ficar lá 20 dias, voltar, tudo com $200. Eles ficavam acampando nas casas, o pessoal ia recebendo, iam para outro lugar, tem um amigo lá, pera aí, ligava, eles chegavam lá, tinha gente que recebia, aí eles iam comer, não, come com a gente e tal. E ele, o Tuco e o Sassá, nessa eu não tenho essa foto aqui, eu procurei, mas não achei. Mas nessa de se preparar, os dois combinaram de deixar a barba crescer para fazer aquelas fotos célebres de cume de montanha. Aí eles pegaram a neve assim, na cara para grudar a neve tudo na cara. E eles fizeram essa foto da neve tudo grudada. Sumiu, se perdeu. Ó a cara do moleque. Os regletinhos ali, né? Esse lá no São Jorge. São Jorge também, né? Cara, tudo para curso, né? Mostrar como é que você segura no São Jorge também. Onde é isso? Caraca. Ilha do Mel, eu acho. Gruta? Encantadas? Não é, né? É bem mais escura. Aí lá no São Jorge também. Foi o nome dessa via, aquele negativão? Oi? Foi que você pediu a bloca lá e o cara foi pegar a Na bloca. ilha foi. Não sei se era aquela parede. Às vezes estava escalando, a gente foi escalar na Ilha do Mel. E aí uns beira de mar, né? Tudo podre de gravitação. Já estava tudo. E aí eu guiando a via que a gente nunca tinha visto na vida, não sabia a graduação, morrendo de medo de ter a queda guiando aqueles grampos no meio podre. E aí uma hora eu estava já bem alto, assim, e estava um amigo dando segue, porque o Tuco estava escalando outra via. O cara que estava dando segue e um cara que estava começando, estava aprendendo, colega de Cefete. E nem usa mais esse termo, né? Na época, assim, a gente dizia que estava broca, está difícil, porra, tá broca isso aqui. E daí eu estava lá e com medo, e caí no grampo e estava escorrendo água, era uma pendinha assim, estava escorrendo água, meio 2 minutinhos assim. E daí eu falei isso ali, né? O segue, cara, tá broca esse negócio aqui.
Aí tentei e tal, e daí achei que ia cair, na hora que eu olhei para baixo não tinha ninguém na SEG. O cara achou que eu tinha pedido uma broca, que a gente fazia na época, a gente furava, né, fazia as coisas na broca. Tava na mochila aí, lá em teatro, procurando a broca na mochila e eu solando, eu ia sem saber. Graças a Deus não. Isso que a gente começou a voar, daí para frente, sei lá, não é grave. Esse é o tuco. Oi? A câmera. Aliás, me contaram que você contou essa história. Uma vez a gente estava voando aí, eu e o Tuco, cada um tinha um parapente. E aí... Ah não, mas essa vez o Tuco só que decolou. E a gente tinha comprado uma câmera fotográfica. E aí ele decolou de cima da anhangá, decolou e já estava um vento legal, então já ganhou altura, foi lá para arriba e vai para lá e vai para cá. E ele levou a câmera junto. Né? Aí ele, uma hora ele fez uma volta, assim, tá voltando, eu vi uma coisinha preta, assim. Tchum, lá no mato. Esse desgraçado derrubou a capa da câmera, que tinha a capinha, né? Foi essa capa. Aí ele veio na minha direção, assim, lá de cima. Derrubei a câmera! Putz, né? Aí foi, não dá pra parar, né? Passou. Daqui a pouco ele voltou. Vai procurar! O cara derrubou a câmera. Lá no mato, eu vou achar a câmera no mato, né? Eu fui dele. Aí fazia volta, vinha, vai lá, e voltava. Putz, tem que ir para pelo menos dizer que fui, né? Não ficar que nem tentei, mas não foi que eu vou achar a câmera. O cara derrubou lá embaixo no mato. Aí desci as pedras, desci, entrei na trilha. Aí subi uma pedra. Oi? Se achasse também ia ser hospedado. Sim. Aí subi numa pedra, assim, para dar aquela olhada, aquele mar de floresta, tudo gelado ali. Mas na hora que eu virei, tinha uma forquilhazinha com a câmera. Que não quebrou a câmera. Não. Ela riscou assim os laterais e ela ficou um galinho fininho assim, amortecendo. Achou, hein? Mas o Tuco é o único cara que consegue estar criou a clã assim, estar escalando assim, e de repente o óculos. E ele pega o pé. Pegou com o pé. Pegou com o pé, cara! Cara, mas sorte no universo. Não. Quem é? Você de novo, né? Mônica. Mas quem que é ali? Putz. Eu acho que sou eu, cara, porque eu tinha. Será? Não sei. Não, Eu tinha uma sapatilha assim, mas eu não tô me reconhecendo essa foto. Eu achei que era uma menina. Eu também, quando eu olhei. Mas a sapatilha pareceu que eu tinha. Não sei. Andava lá o Chiquinho. A Porra, que legal. Delícia de lado. O que é aí? Eu tô de camiseta preta. A RS, né? Finalzinho, é o platôzinho lá em cima. Não, mas tá grande demais, né? Não, ali não é. Negativo. Você parece a... Solanjaca. Eu acho que parece. O tetinho ali é da Solange. Essa aqui tá invertida. Tá invertida? A Solanjaca e aqui é o Dia delas. A chapeleta também que a gente tá invertida, né? Que a gente usava nos cursos também, né? O que é uma chapeleta. Uma coisa que eu achei muito assustador é que nessa época a gente batia as chapeletas assim com rebite, né? Não era parabolt, era um rebitezinho de 8 milímetros de espessura, né? Fininho. E a gente batia assim, né? Fazia o furo na broca e aí marretava, o rebite tinha uma cabecinha. E, cara, isso a gente usou muito tempo. Lá no canal, uns tempos agora, acho que 2 anos atrás, regrampearam as vias do canal. E o Sassá foi um dos que foi lá para arrancar os grampos, né? E, todos nós que escalávamos na época caímos diversas vezes nesses chapéus. Mas daí ele estava falando o seguinte, na maioria delas, esse pino do rebite é um aço mole, né? Ele já era feito para isso. Teoricamente, ele ia entrar no furo, bater no final do furo, a gente continua marretando e ele vai expandindo dentro. Só que o que aconteceu na maioria delas é que ele bateu ali, a gente continuava marretando, em vez de ele expandir dentro, ele expandia aqui, entre a pedra e a... Só a cabeça dele. E a chapeleta. Então, quando os caras arrancaram, estava assim a cabeça macetada, como você está vendo, e atrás da chapeleta também um tanto assim de rebite amassado. Então, a parte que entrava mesmo do rebite era 2 centímetros. Nossa, que...
Vocês achavam que nós estávamos assim. Sabe que uma vez eu tirei uma chaveira dessa no bicudo, assim. O YouTube também mostrando calamento, técnica de calamento de mão. Sassá, técnica de oposição, né? Harmônica. De novo aqui é o lugar que a gente não sabe onde é. Tá bom. Aquele lugar que você sabe que é, né? Quando eles foram no Chile, não? Não, pode ser. Tá parecendo a rocha. Pode ser, pode ser. Bem mais claro, né? Fizeram umas vias lá no litoral. Aliás, até eles foram presos lá. Tem uma área militar, eles não sabiam. Nossa. Presos sim, levados para prestar depoimento e liberados. Pode ligar aqui? Pode ligar. Ele falou que ele não é dessa época, que ele é muito jovem. O Ed, né? Ele falou que ele é muito jovem, que ele não é dessa época. Esperança 25. Ele é Esperança 25 anos. Agora, não sei se uma vez eu já te contei isso, mas eu te conheci como aquele cara que tinha 20 mosquetões todas em Eu lembro perfeitamente, estava descendo a Caninana no Anhangabaú, eu tudo daí descia um cara, nunca tinha visto aquilo. Fileira de mosquetão assim, passou assim, cara.